Olá, você que está acessando ao Direito Distorcido. Eu sou Michel Cesarino, é um prazer tê-lo comigo neste instante. Agradeço por você dar o seu like neste vídeo, por ativar as notificações indo lá no sininho e clicando, porque aí você pode ser avisado de quando estiver disponível outro vídeo. Também sou grato desde já por você compartilhar este vídeo ou outros deste canal com seus amigos, conhecidos e outras pessoas que vocês julguem terem a possibilidade de gostar ou de ter alguma espécie de aquisição em termos de conhecimento a partir dos conteúdos que eu posto aqui, dos quais eu trato nesses vídeos. Hoje eu gostaria de falar sobre um tema que é o do milenarismo e sua relação com o Brasil. Recentemente eu estive na plateia de um seminário que ocorreu no Instituto de Psicologia da USP. Esse seminário foi promovido pelo grupo Mitopoética da Cidade e contou com a presença do professor Alberto Felipe Araújo, da Universidade do Minho, em Braga, de Portugal. E ele falou sobre a questão do milenarismo, né? Da questão de como esse mito do milenarismo, essa estrutura mítica, ela pode ser muito interessante para compreender o que aconteceu no Brasil e o que vem acontecendo. O título do seminário foi Elementos para a Compreensão do Ethos Humano, a Hermenêutica do Silêncio. Foi um excelente seminário, eu pude adquirir muitos conhecimentos, é sempre um grande prazer frequentar esses seminários. Pois bem, o que aconteceu? Num certo momento falou-se da eleição do Bolsonaro e de como ela fazia jus à compreensão, aliás, como o mito do milenarismo servia perfeitamente para explicar tudo o que aconteceu. E como esse mito também, ele explica muito o que vem acontecendo com o Brasil. Então, vamos lá, como é que funciona essa estrutura do milenarismo? Nessa estrutura, você tem uma idade de ouro, que seria o quê? Se vocês se lembrarem do Exíodo, dos trabalhos e dos dias, você tem as raças humanas que vão se degenerando. Então você começa pela raça de ouro, que era orgulhosa, né? E depois ela some e vem a raça de prata, depois vem a raça de bronze e depois a de ferro. Então é uma decadência. Esse mesmo mito ele pode ser captado, por exemplo, na tradição da Bíblia, né? Que você tem o paraíso e aí você tem a queda. Então o paraíso estava tudo beleza, até que houve a tentação do mal e tudo descambou para aquela desgraça toda aí que a gente já sabe como né? Como foi, enfim, que a mulher vai sofrer as dores do parto e o homem vai trabalhar feito um desgraçado, né? Comer o pão que o diabo amassou, enfim. Se você pega e vai pelo mundo aí perquirindo, essa mesma estrutura de uma idade boa, mas que foi sucedida por uma idade ruim, ela está presente em outros mitos que só muda ali o recheio, o conteúdo, né? Para compreender melhor essas questões, eu sugiro a leitura deste livro, As Estruturas Antropológicas do Imaginário, do Gilbert Durand. Ele explica muito bem como funciona essa questão do mito e das estruturas míticas na compreensão do imaginário humano e por vezes da maneira como os seres humanos pensam, não é? Enfim, seres humanos, parece que eu sou um alienígena aqui falando, né? Nossa, os seres humanos, né? Eu não sou humano. Enfim, outro livro que também aproveito para citar como referência, que eu acho que talvez seja mais acessível, facilmente encontrável, ou Variações sobre o Imaginário, desse professor que eu mencionei. Ele participa na organização dos escritos e tem escritos dele aqui. Em especial sobre o mito do milenarismo, eu sugiro
a leitura do Imaginário e Política do Jean-Jacques Vunenburger. Enfim, esses nomes aí, às vezes a gente dá uma engasgada, né? Que ele é da Lyon 3, da França. Enfim, num certo momento ele fala sobre o imaginário do poder, a figura do legislador, o imaginário do povo, muito interessante. E também fala do mito do povo, o imaginário da história, o mito da Idade de Ouro e, por fim, o mitos milenaristas. A minha edição está toda rabiscada, que eu costumo fazer isso, vocês já sabem. Eu acho que se é para meu uso, para aquisição de conhecimento, o livro é assim, você tem que rabiscar mesmo, encher ali de rabisco. Pois bem, qual foi a análise do Alberto Felipe Araújo? Mais ou menos nesses termos, de Idade de Ouro, do mito milenarista, prosseguindo com essa explicação prévia, aí você tem a figura do Messias ou do herói, que é aquele que é prometido, que vem e resgata a humanidade sofrida e decadente e a leva, a alça para um período de bem-estar, de maravilhas, né? Um reino utópico de realizações. Enfim, o reino de 1000 anos. Agora, por que reino de 1000 anos? Ali na Idade Média, tinha aquela ideia, né, de que quando chegasse no ano 1000, o Messias iria voltar e então você teria um reinado de paz e de bem-aventurança, etc, etc. Essas estruturas de reinados de 1000 anos, elas vão se repetindo. Se você pega ali os nazistas, por exemplo, né, eles falavam do Terceiro Reich, ou um Reich de 1000 anos, né? É interessante como o imaginário ele tem estruturas que são filogenéticas e vão determinando a maneira como as pessoas se comportam e mesmo como elas agem em sociedade. Ou seja, são mitos que através deles você pode perceber o funcionamento da psique humana ou a maneira como as pessoas, enquanto povo, elas tendem a pensar e agir. Esse mito, então, do milenarismo, ele tem algumas peculiaridades. Você está na situação atual que ela é ruim, você tem um anseio da situação anterior que era boa, que era a Idade de Ouro, mas você precisa do Messias para chegar no reinado de ouro, de benesse, de coisas maravilhosas. Aí o Alberto Felipe Araújo, ele falou da história da eleição do Bolsonaro, de como você pode enxergar aí bem funcionando a estrutura do milenarismo. Por quê? Vários grupos da sociedade brasileira diziam que houve uma época boa no Brasil, uma idade de ouro, que era a idade militar, em que você andava em segurança na rua, que as pessoas eram mais respeitosas, que elas tinham educação moral e cívica nas escolas, né? Como se não tivesse pobreza naquela época. Como, gente, por favor, né? Vamos ser mais realistas e não vamos ficar presos a ideias, ok? Essas ideias fantásticas de que o Brasil era uma benesse ali naquele passado, fazendo a devida justiça. Ok, que teve grandes avanços na época, construções gigantescas e imensas, eu reconheço isso. Todavia, a população era menor, você tinha um grande índice de analfabetismo, coisas da época. Não dá para você simplesmente pegar e falar que aquela época era boa e aplicar aqui. Tem que ter cuidado com isso, ok? Vocês vão entender. Pois bem, aí esse grupo de pessoas que falava daquela época boa, dos idos de 60, né? Eles começam a querer o desejo de um Messias que vai trazer de novo a redenção e trazer tudo de bom. Então, o nosso presidente foi tão Messias que ele tem Messias no nome dele e, inclusive, como o Messias, ele leva uma facada e depois da facada, crucificação, ele ascende em glória, ou seja, é eleito. Mas a questão é que o grande problema da estrutura do milenarismo, né, da mentalidade milenar, é que o reino ele sempre vai
ter essa figura da promessa, mas nunca você vai chegar exatamente a ela. Né? Você vai sempre ter a ideia da idade de ouro que precisa de alguém para trazê-la e para se realizar. Essa foi a fala do Alberto Felipe Araújo. Agora, onde que eu entro com minhas reflexões? Em outros momentos, o Brasil sempre foi refém do milenarismo. Então, já começava na época ali, colonial, quando você tinha o mito de Dom Sebastião, que inclusive pelo Nordeste ainda hoje é possível detectar em cordéis a figura de Dom Sebastião, que era o rei jovem que um dia voltaria e traria tudo de bom para o reinado. Depois nós tivemos Antônio Conselheiro com Canudos. Né? O sertão vai virar mar e o mar vai virar sertão. Novamente, a promessa de benesses, né? Que se você cumpre uma coisa, se você segue aquele Messias barra, aquele agente divino enviado, ou seja, aquele depositário de virtudes e características especiais, você fatalmente vai chegar ao milênio, ao reinado de benesses, enfim. Então isso aconteceu aí em Canudos, aconteceu com Dom Sebastião, isso aconteceu também com Getúlio Vargas, isso aconteceu com Jânio, isso aconteceu com o Goulart, né? É sempre essas promessas do herói que vai trazer a redenção e a idade de ouro. Qual que é o porém? Essa idade de ouro, ela está fadada nunca a retornar, porque é um imaginário. E esse reinado do milênio, ele também não vai se realizar, porque ele é uma promessa. Então essa estrutura, você ficar inserido nessa estrutura, a sua psique ficar ali funcionando segundo essa estrutura, ela não te leva adiante. A minha sugestão, humilde sugestão, é que você tem que entrar no mito do herói. Porque o herói é aquele guerreiro que ele vai empreender a viagem, ele vai empreender a guerra e ele vai fazer as conquistas. Então, eu sugiro para que os nossos atuais governos, o nosso presidente tenha autoconsciência e saia de vez desse mito do milênio e ingresse no mito do herói, pelo menos, para poder avançar e ir adiante. O povo também precisa sair dessa estrutura do milenarismo, né, e ficar à espera aí de líderes redentores e tem que assumir com suas próprias mãos o seu destino. Ou seja, vamos ser um povo criativo, vamos produzir, vamos ser empreendedores, vamos ter mais imaginação, criatividade. E como fazemos isso? Ora, arte. A arte já ajuda bastante, porque através da arte você se põe num outro patamar e consegue criticar a sua própria forma de pensar, a sua realidade. E você tem uma elevação assim do seu ser, porque tem a questão do sublime, né? Eu não acho que a arte ela deve ser instrumento para algo. Ela é algo em si, mas que ela promove mudanças no ser humano é fato. Eu começo a me enxergar enquanto humano, eu começo a enxergar a minha realidade. Então, às vezes você vai assistir a um filme, você sai daquele filme mudado, não tem como. E foi uma questão de 1 hora ou 2. Às vezes você vai numa exposição de pintura, de estátuas, né? E aquilo te toca. Aí você começa a pensar, nossa, que interessante, como é que eu penso essa realidade, né? Esse mundo? Enfim. E você passa a ser mais protagonista. Você não fica à espera de líderes redentores para te salvar. Você fala assim, a minha salvação, não estou falando de salvação religiosa, veja, isso é uma metáfora. Eu falo, a minha salvação, redenção enquanto ser humano é a criatividade, é a imaginação, é a capacidade de me reinventar, reinventar meu mundo. Isso é arte. Quando você tem esse cuidado de si, essa reflexão, você se transforma numa obra de arte. Você se torna senhor e soberano de si. Então, vamos deixar de lado um pouco esse mito do milênio, do milenarismo, entrar no mito do herói, ou então do sábio, né? E se reinventar, né?
é uma coisa interessante, porque se reinventar requer imaginação, requer arte. Então, gente, não ponha seu destino na mão de uma pessoa. Seja Senhor de si, a vida passa muito rápido. Não espere o Messias, o Salvador do ser humano. Tá? Você pode esperar o Messias e o Salvador na crença divina, ok. Mas não fique esperando que o cara vai te levar, um homem vai te levar para frente. Você tem que ser senhor da sua vida. E tem que falar, olha, por favor, governantes, povo brasileiro, vamos sair do mito do milenarismo, por favor. Entra pelo menos no mito do herói, que o herói vai e empreende alguma coisa, faz a guerra, faz amor, faz a paz, sei lá. Ele guerreia, viaja, ele pega lá o navio, embarca, vai para um lado, vai para outro. Pega ali as obras do Homero, é isso, o herói é isso. Ele vai fazer aquelas viagens, ele vai conhecer pessoas, tá na hora. Então, nada de ficar ali, Idade de Ouro, eu estou esperando o Messias Salvador que vai trazer uma coisa muito boa. Sério? Sério que vamos continuar assim? O passado não deu certo. Para. Então, sejamos heróis. Entremos no mito do herói para sermos vencedores. Vamos ser pessoas empreendedoras, imaginativas, artísticas, né? O brasileiro ele tem uma capacidade de se inventar tremenda. Então só tem que aplicar isso para a própria vida, né? Não ficar esperando salvação aí de homem que vai assumir cargo de governo ou isso ou aquilo, né? Para. Aliás, essas pessoas, elas nos representam. Então nós temos que ficar em cima delas e falar, queremos isso, queremos saber o que é feito, queremos que as coisas sejam feitas nesse sentido, vocês têm que realmente nos representar e fazer as coisas. Então, gente, para de ficar ali esperando o Salvador votar de tempo em tempo e não se lembrar mais de quem você votou ou do que você fez. O processo eleitoral sempre continua durante todo o governo daquela pessoa que foi eleita. Então, observe, exija e seja proativo e heróico. Meus queridos, um grande abraço a todos vocês e até mais.